I ever were to lose you, I surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for any more. 'Cause I believe, and I believe 'cause I can see our future days, days of you and me. Tá aí. Então, não foi horrível. Por mim tá valendo. Esse é seu. Não, nem sei como tocar isso aí. Prometi que ia te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Porque é perda de tempo. Essa é boba. Pois é. Boa noite. Ai. Olha, eu amo demais esse jogo. Mas assim, se tem uma coisa que obras grandes têm, que às vezes são extremamente chatas, são as fanbases de certas obras. Como a fanbase de One Piece, a fanbase do Souls-like, que puta que pariu, que insuportável. E com a de Telu não é diferente. A fanbase desse jogo é muito chata e passa pano pra coisas absurdas que existem na obra. Eu já quero deixar claro que o assunto desse vídeo é um pouquinho polêmico e gerou muitas discussões na época que o jogo lançou e tem discussões sobre isso até hoje. Lembrando que esse vídeo jamais foi feito para dizer que o jogo é ruim, tá? Como eu disse, The Last of Us é um jogo da minha vida e um jogo que mudou parte dela. E eu amo esse jogo. Porém, Telu 1 tem uma história impecável, excelente. E o 2 tem uma ótima história, mas poderia ter sido bem melhor. Bom, é por isso que eu vou dar o meu ponto de quais são os furos de roteiro desse jogo. E tem furo de roteiro pra caralho, você não tem ideia. E como ele poderia ter sido muito melhor. E vai por mim, podia ter sido bem melhor. Eu quero deixar uma coisa clara antes de começar por aqui. Eu gostar ou não de uma obra não torna ela boa ou ruim. E o que torna ela boa ou ruim? Basicamente, o que torna uma obra boa é a sua intenção e a execução da proposta. Bom, a intenção é a ideia que você tem sobre aquilo que você está fazendo. E bem, a execução é como você faz isso e se isso realmente entrega aquilo que você queria entregar. A gente tem um exemplo de narrativa ruim, por exemplo, com os filmes de Crepúsculo. O roteiro ele se baseia numa garota apaixonada por um vampiro, que teoricamente seria um monstro. A ideia, ela é boa?
Na minha opinião não, mas talvez na opinião de alguns seja boa sim. Ela é bem executada? Ah, não. A atuação da Bella é horrível, e dentre outras coisas a narração que não funciona no roteiro. Bom, e a gente tem um exemplo de uma obra que eu, na minha opinião, considero boa, que é a obra de Diário de um Vampiro, que aborda o mesmo assunto, mas faz isso de uma maneira que eu acho melhor. Então, pra saber se uma obra é boa ou ruim, a gente tem que saber qual foi a sua intenção primeiramente pra fazer aquilo ali. E como nós sabemos qual é a intenção verdadeira de quem tá fazendo aquela obra? Simples, olhando a obra e analisando o que o roteiro queria passar. Bom, o roteiro pode não passar isso por inúmeras coisas diferentes. Por má atuação, ou por talvez furo de roteiro, erro de continuidade, por aí vai. Então, o que a gente precisa levar em consideração é a intenção que The Last of Us 2 teve pro seu roteiro e a execução dele. Para separar essa análise e ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou separá-la em duas partes. A parte da Ellie e a parte da Abby. Lembrando que quando eu falar sobre as mecânicas do jogo, que também vai ser postas na análise, eu vou estar falando das mecânicas tanto da Ellie quanto da Abby. Então eu vou falar sobre as mecânicas também na análise, mas vai ser bem breve aqui. Eu acho que TELU 2 dispensa comentários sobre a mecânica de gameplay. É uma gameplay maravilhosa. E depois a gente parte para a narrativa, tanto da Ellie quanto da Abby. Vamos começar pela mecânica. E aqui eu não tenho quase nada para reclamar. Quase. Uma movimentação ótima, expressões faciais absurdas. Porém, o ponto mais forte dessa obra é o comportamento e as interações dos inimigos nesse jogo, que é bem diferente da de TELU 1. Você vê eles conversando, coisa que você já tinha em TELU 1. Mas agora, ao matar um inimigo, ele lamenta a morte. Berra, chora. Nesse jogo você sente de verdade estar matando alguém. Algumas vezes é até triste matar alguns inimigos, cara. As animações dos inimigos levando tiro, o combate corpo a corpo, tudo é muito fluido em TELU 2. Mecanicamente, o jogo não tem quase nada pra reclamar. Pra não falar que não tem nada mesmo. Mas sobre a sua narrativa, dá pra falar a mesma coisa, né? Mas o maior foco de TELU sempre foi a história. E pelo que vimos nos dois jogos, é emocionante. O jogo sabe mexer com seu sentimento e te cativar, ao mesmo tempo que ele sabe pisar no seu coração. E não entendam mal, a história de TELU 2 é ótima. Ele não é um jogo só sobre vingança, mas também sobre a consequência da vingança. E principalmente sobre amor. Mas a forma com que o jogo faz isso não é a melhor decisão narrativa. E voltamos ao ponto inicial: intenção e execução. A intenção de TELU de parte narrativa é uma, mas a que ele acaba entregando é outra. Mas tanto a produtora do jogo quanto a fanbase disse que isso é intencional. E eu acreditaria, se não fosse os furos de roteiro desse jogo. E vai por mim, tem muito furo, você não tem ideia. O primeiro ponto a se destacar é o início do jogo. Joel, como sabemos, se tornou um homem feliz. Tem uma filha adotiva, aprendeu a amar de novo. Mas não é porque ele mudou e aprendeu a ser feliz que ele ficou burro. A maneira que Joel e Abby se encontram é uma das coisas mais pastelão de filme americano que eu já vi. A Abby tá correndo de uma horda e do nada o Joel aparece pra ajudar. Primeiro, que ali era o lado de fora. E é sério que o Joel e o Tommy viram uma cerca caindo e foram lá pra quê? Admirar a paisagem? Pra piorar, Joel nem se pergunta quem é aquela garota. Até aí tá mais ou menos tudo bem. No momento de crise, a Abby diz pra eles: Meus amigos estão numa mansão no norte. Tem cercas, o terreno tá todo protegido. É a casa dos Baldwin. Pode dar certo. Quê? Sério? Deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Sabe o que aconteceu quando o Joel viu um cara ferido em The Last of Us Parte 1? Por favor, me ajude! Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Exato, ele passou por cima do cara. Joel de longe é um cara que confia nos outros. E com a perspectiva que nós temos da paisagem de Owen e Abby, Jackson fica próximo. Então por que confiar numa estranha se a Abby tivesse sido levada até Jackson por Joel e Tommy e depois ter sequestrado ou algo assim, faria muito mais sentido. E esse é só o primeiro furo de roteiro desse jogo. Como eu falei anteriormente, a gente vai separar esse vídeo em duas partes, a Ellie e a Abby.
E nós vamos analisar a narrativa e a execução dela. Dessa maneira vai ficar mais fácil de vocês que estão vendo o vídeo compreenderem aonde está o problema da narrativa de The Below 2. Então nós vamos comparar. Começando pela gameplay da Ellie. A intenção da narrativa da Ellie é a motivação dela em vingança pela morte do Joe, sua relação com Dina, e no meio disso, as consequências da caçada da Abby, que são as coisas que a gente vê no decorrer do jogo, as pessoas que nós matamos e tudo mais. Falando sobre a motivação da Ellie, ela é muito bem construída no roteiro. A Naughty Dog sabe bem como ferir o sentimento do público, cara. A cena da lápide de fundo, a entrada da casa do Joe, com retratos, panfletos, seus violões no quarto dele, sua caneca e principalmente o relógio e a arma dentro da caixa. Tudo isso é colocado para destruir o jogador e fazer ele sentir a mesma tristeza que Ellie sente. O jogador é completamente ligado aos sentimentos da Ellie, e isso o jogo faz muito bem. Motivação, excelente. Ponto para roteiro nisso. Agora, falando sobre a relação da Ellie e da Dina. As relações de Ellie e Dina dispensam comentários também. É muito bem feita a interação das duas, não é forçado, você sente realmente que elas estão cada vez mais se conectando. A única coisa que o roteiro desse jogo peca é que em 40%, e eu tô chutando baixo, do tempo, a Dina flerta com a Ellie, o que não era um problema no início do jogo, porque as duas são afins uma da outra, beleza. Mas a Ellie acabou de perder o pai, ela tá de luto, e a Dina não para de flertar com ela. E o pior, a Ellie corresponde, o que é bem estranho. Mas fora isso, realmente a relação das duas não é forçada. É muito bem construída, então você sente muito apreço pela Dina e acaba gostando muito dela. Vale lembrar também que uma das intenções do roteiro é apresentar a obsessão da Ellie por vingança. No teatro, ela é grossa com a Dina. Eu não tinha certeza, eu não queria ser um fardo pra você. E o que você tá sendo agora? E isso é um reflexo do que ela sente pela morte do Joe. Ela tá realmente se tornando alguém diferente. Bom, no meio disso, a narrativa apresenta pra gente as consequências de ambos os lados da vingança. Tirando o lado do Benny, que esse a gente não vê morrer, só na campanha da Abby. Todos os parceiros da Abby é a própria Ellie quem mata. Inclusive um deles ela até mesmo tortura, que é a Nora. E aqui chegamos no ponto onde queríamos chegar. Após a tortura que a Ellie faz com a Nora, nós vemos como aquilo mexeu com a Ellie. Ela não é como o Joe. Ela não passou o que ele passou. E nem foi desumanizada como ele já foi, pra fazer essas coisas sem se importar com nada. Isso mesmo. Acredito nele. O que é algo super interessante. Isso é o roteiro querendo dizer pra você até onde você vai com a sua vingança. E bom, esse é um dos maiores problemas da narrativa desse jogo. O que eu quero deixar claro é que a primeira metade desse jogo é muito boa, de verdade. Ele passa a mensagem que quer passar. O problema é que o gameplay a seguir quebra isso. E lá vamos nós agora pra gameplay da Abby Anderson. Ai, vamos lá. Inicialmente, a gameplay da Abby tem a intenção de te mostrar a perspectiva dela. Isso é óbvio. Por que ela matou o Joe? Por que ela torturou ele daquele jeito? A explicação é dada às claras pro jogador. Então vamos às intenções narrativas da gameplay da Abby. Mostrar ao jogador a motivação da Abby por fazer o que fez. Mostrar como ela está, as consequências dos seus atos jogando com a Ellie. E o principal motivo desse gameplay é gerar empatia pela Abby, o que na minha opinião é uma ótima intenção, mas a execução disso... mas como diria Jack o Estripador, vamos por parte. Vimos quem é o pai da Abby, e sua conexão com ele lembra muito Joe e Ellie, afinal, são pai e filha. E isso é colocado na cara do jogador. Assim que vimos o pai dela, já é fácil deduzir o que vai acontecer dali pra frente. E essa parte da gameplay da Abby está de parabéns. A conversa dele com a Marlene é algo de arrepiar. Tá interligado com o cérebro, não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina, não é uma placa de Petri. Você acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não, tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalumes morreram por muito menos? Foi escolha deles.
Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby? Olha, é tudo que nós vivemos lutando, todos os sacrifícios, as coisas horrendas, tudo isso vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha, o que você faria? A Marlene coloca Jerry contra a parede sobre a sua decisão, no que pra mim é uma das melhores cinemáticas desse jogo. Nos olhos de Jerry, vemos que ele não seria capaz de matar a Abby, assim como Joe não foi capaz de deixar a Ellie morrer. Mas, como diz o ditado, vento que venta lá, venta cá, né? Por Joe tomar a decisão que tomou, como todo pai tomaria pelo seu filho, ele desencadeia os sentimentos de vingança de Abby. E é o mesmo sentimento que vemos em Ellie. Agora, e mais uma vez, The Last of Us nos mostra pontos de vista. Joe não estava errado em salvar a Ellie. Abby não estava errado em ir atrás de Joe. E Ellie também não está errado em ir atrás de Abby. No fim, são apenas pontos de vista. O jogo joga isso na sua cara e te deixa pensativo. E agora seria o grande momento onde o jogo olharia pra você e diria: vamos lá, agora é a hora de criar empatia por ela, então vamos lá. O próximo objetivo narrativo é o que eu acabei de citar, empatia pela Abby. Então, é aqui que chegamos ao elefante branco na sala. A intenção do roteiro a partir de agora, ele tem uma execução porca. E vamos pontuar o porquê. Você começa no alojamento da Abby, aonde vemos soldados da WLF e, é claro, seus amigos. O primeiro a ser apresentado por nós é Manny e Mel. Primeiramente, Manny é um personagem muito legal, carismático, engraçado. Bom, e a Mel não me ganhou muito como personagem, mas a narrativa da Mel é bem rasa. Ela só é verdadeiramente importante porque ela namora com Owen, porque senão não teria motivo nenhum pra ela estar ali. E fora que ela é uma babaca, então pau no cu da Mel. Bom, os outros são Owen e, não menos importante, a Nora, vulgo Marlene do Paraguai. Ah, mas Mitsuki, o que tem de errado nisso na narrativa? Bom, vamos lá aos fatos. Primeiro de tudo, nesse ponto do jogo, você sabe quais são os exatos personagens. Aí, você tem certeza da morte da Nora, Mel e Owen. Ou seja, o trabalho do roteiro agora seria te fazer se importar com eles, assim como fez se importar com Dina e Jesse. Mas ele falha, e falha feio nisso. Não porque seus personagens não têm carisma, eles têm. Porém, momentos antes, o jogo acabou de te mostrar uma coisa que faz parte de The Last of Us. Não existem vilões ou heróis, são pontos de vista. E é aí que mora o problema. Nós não temos empatia por eles, justamente porque da mesma forma que eles mataram o Joe, nós vamos querer matar a Abby. E ponto. Nunca passou pela mente do jogador que a Abby fosse um monstro, porque ela não é. Como o Joe não era, nem o Tommy e nem a Ellie. Se não bastasse só esse fato, a morte das pessoas que a Ellie matou não afeta a Abby. E isso é um furo de roteiro absurdo. O roteiro falha em trazer empatia pra você por conta disso. A morte de Jordan, por exemplo, é citada, porém a Abby comenta sobre, mas longe de afetá-la diretamente. A morte de Nora, ela nem fica sabendo disso. A única morte que impacta a Abby de verdade é a de Mel e Owen. E ainda assim, pra piorar, como resposta, ela mata a Jesse e quase mata o Tommy. E por fim, dá uma surra na Ellie e na Dina, que na cena do teatro são tratadas como covardes. Isso é ridículo. Ao invés disso, o roteiro tenta fazer você sentir empatia por Lev e Yara, que também falha nisso. E o porquê? Simples. O roteiro não soube criar laços do jogador com a Abby. Portanto, o jogador pode ter pena ou dó, porque sim, são crianças e ninguém normal quer ver uma criança morrer, né, gente? Mas o que a Naughty Dog tenta fazer aqui é fazer com que você se lembre da Ellie e do Joe quando ver a Abby e o Lev. E isso é muito mal construído. Ao invés disso, o roteiro tentou fazer como faz com Ellie, nos mostrando flashbacks da vida da Abby. Mas adivinha,
não funciona. Os flashbacks da Ellie funcionam porque, primeiramente, eles acrescentam coisas novas sobre um personagem que nós já gostamos. E tem o trabalho de nos explicar como o Joel contou pra Ellie, por exemplo, o que ele fez no hospital. O que distanciou os dois. Mas o da Abby não funciona, porque você não se importa com ela. E como eu disse, e digo mais uma vez, esse jogo tem ótimas intenções narrativas, mas ele tem uma execução muito porca. De longe essa ideia é ruim. Ela é uma ótima. O objetivo dela é te mostrar a consequência da vingança. A consequência de perder a sua humanidade. Só que ele não faz isso bem na gameplay da Abby. A gameplay dela tinha um puta potencial de fazer você não querer mais matar a Abby. Ai, mas não era isso que eles queriam. O Hugh Jackman falou... Meu ovo! Se a Naughty Dog não quisesse gerar a empatia com a Abby, ela não mostraria tudo que mostra sobre ela. E como isso poderia ter sido melhor? Simples. Se a história da Abby fosse contada em torno das nossas ações como Ellie, isso faria com que o jogador sentisse: caralho, o que eu fiz, mano? Olha as pessoas que eu matei, cara. Olha o que eu fiz para essas pessoas. Ao invés disso, ele insere dois personagens que pra você que são legais até, mas como eu disse, é raso. Porque você não tem empatia pela Abby. A construção sentimental com o personagem dela é infelizmente de uma maneira que o jogador só afirma mais e mais. Uma coisa que ele já sabe, que a Abby não é um monstro. Mas isso nunca passou pela mente do jogador, cara. Isso é algo tratado desde The Last of Us 1. E por que ficou dessa maneira? Mal execução. Abby é mais protagonista desse jogo do que a Ellie. O roteiro literalmente fica a favor dela em diversos momentos, o que é um grande furo narrativo. Não acredita? O Joel, do nada, ele simplesmente aceita ir pra uma cabana de desconhecidos no meio do nada. Ele que já tá há quase 25 anos vivendo um apocalipse. Do nada, ele decidiu acreditar numa estranha, armada, no meio da neve. Abby é salva pelas crianças por pura conveniência de roteiro. Eles aparecem no meio do nada. Ellie deixa o mapa cair do nada, porque magicamente o roteiro quis. E tinha toda a localização dela e dos amigos. E quer piorar? A Ellie deixa as luzes acesas no meio da noite, pronta para ser localizada. E depois matar dois amigos da Ellie por conta disso. Fora o fato de que no teatro havia Ellie, Dina, Jesse e Tommy. E nenhuma das pessoas fez vigia das entradas e janelas, podendo ser atacado por qualquer um. Isso é ridículo. O roteiro o tempo todo vai a favor da Abby. E não me entenda mal, se isso fosse com a Ellie também seria ridículo de ver, cara. Isso é puro roteiro mal escrito. E é claro, não vamos esquecer a cereja desse bolo lindo. O roteiro faz a Ellie correr, tendo uma 12, rifle, arco e flecha, bomba, molotov, um revólver, uma pistola. Se não bastasse isso, a Ellie corre da Abby, que nem uma cagona, quando era ela que deveria ir pra cima da Abby. E digo mais, você espanca a Ellie de forma humilhante. Sabe o que isso causa? Exatamente, menos empatia ainda pelo personagem. É simplesmente um desrespeito com a obra de Telu descaracterizar os personagens desse jeito. Tanto Joel no início como Ellie nessa cena, cara. É por isso que no final de The Last of Us as pessoas não gostam do final. A maior parte pelo menos não gosta desse final. As pessoas aceitam o final. Mas como eu disse anteriormente, gostar ou não de algo não torna algo bom ou ruim. E esse final é ruim? E mais uma vez, intenção e execução. Na intenção do roteiro, na mensagem que ele queria passar, sim, seria ótimo o final. Afinal, a intenção era gerar empatia das duas personagens e fazer você não querer a morte da Abby, que até funcionou para alguns jogadores. Ah, mas Betsuki, se o final é ruim, por que funcionou para alguns jogadores? Da mesma forma que tem gente que gosta de Crepúsculo, mesmo o filme sendo ruim. Funciona pra alguns, só que pra maioria não. O que a gente tá analisando é o fato do roteiro e como ele é aplicado. E falar que Telu aplica isso bem na parte da Abby é mentira, não aplica. Fica óbvio pelo estudo de roteiro que não é bem aplicado. Senão, a maioria das pessoas que jogou o jogo não teria a opinião de que o final não é bom. Mas e pela execução? É um bom final? Não, nem faz o menor sentido. Depois do que vimos e passamos, ele largar a Abby é ridículo. É claro, o final é baseado na intenção,
Mas o que conta para o jogador é a execução. Poupar a Abby nunca foi um problema. O problema sempre foi o motivo de poupar ter sido mal executado. E principalmente não descaracterizar desse jeito o personagem. O problema de Telo 2 nunca foi o final. E sim, o defeito está na narrativa do jogo que levam até a cena final. Simplesmente não faz sentido com essa execução que temos do roteiro o final que temos. Se o jogo nos apresentasse as consequências dos nossos atos, não só para Abby, mas para as outras pessoas também. Imagina se depois de tentar nossa vingança contra a Abby, isso acabasse afetando Jackson. Mas em vez disso, o jogo coloca uma facção que nem se aprofundaram na história, cara. Faria muito mais sentido se os nossos atos acabassem afetando Jackson e as pessoas que nós nos importávamos lá. Mas ao invés disso, o caminho narrativo não faz isso. Se fosse esse o caso, aí sim, iríamos ver a vingança como algo ruim. Cara, a parte da ilha inteira poderia não existir. O jogo se perde numa narrativa que não conecta o jogador. E por mais que você diga que gosta desse jogo, eu mesmo odiei o final. Só que daí eu joguei ele de novo e me vi querendo aceitar ele, quando na verdade era só a minha vontade de me convencer que isso foi a melhor escolha, porque eu amo esse jogo. Mas não foi de longe a melhor escolha para esse roteiro. A fanbase desse jogo insiste em passar pano. Mas sério mesmo, infelizmente, Telo 2 tinha uma ótima intenção e uma execução boa, que por mais que seja boa, ela é só boa e nada além disso. O que sinceramente nunca foi algo que eu esperei de The Last of Us. A única coisa que me salva desse final é que no fim, a personagem que eu tanto amo ficou feliz. E claro, isso se dá um detalhe do final do jogo, o pulso da Ellie. É possível ver a pulseira de Dina, que ela empresta pra Ellie na cidade, coisa que ela não tinha levado quando foi matar a Abby. O que só nos indica que Ellie na verdade voltou pra casa depois de já ter encontrado a Dina. Então sim, tendo um final feliz. A representação do violão na janela é que ela finalmente superou a morte do Joe. Finalmente. A mensagem que esse jogo quer te passar é que a vingança só levaria a Ellie a perder mais e mais. Como diz o ditado, o ódio é como água salgada. Quanto mais você tomar, mais sede vai ficar. E essa é a mensagem do Abby perdoa Ellie por conta do Levi. Porque por mais de que Abby tenha perdido tudo, ela ainda tinha ele. Como diria Kratos, devemos ser melhores. E Ellie perdoa Abby por causa do Joe. Mesmo que exista furos de roteiro, mesmo que esse roteiro pudesse ser melhor, mesmo que ele seja incoerente às vezes e não faça muito sentido também, Telo 1 e Telo 2 ainda são os jogos que marcaram a minha vida. E mais uma vez, gostar ou não de algo não torna isso ruim. Eu amo a mensagem que esse jogo quer passar, mas ignorar que a segunda metade desse jogo é ruim em quesito roteiro é passar pano pra uma coisa que você não quer aceitar. O roteiro falha miseravelmente na segunda metade, mas isso não faz o jogo ruim. Só não é tão bom quanto você esperava que fosse. E é isso. Agradeço imensamente a todo mundo que viu o vídeo até o final. Essa é a minha opinião sobre os furos de roteiro do jogo. Se você tiver alguma opinião contrária, como eu disse no vídeo anterior, fique à vontade em dizer qual é a sua opinião, até porque esse assunto que eu abordei hoje tem muita discussão mesmo sobre o final do jogo, sobre os roteiros. Tem gente que gosta muito, tem gente que odeia, tem gente que parou de jogar o jogo no meio. Minhas considerações finais é que o jogo é muito bom, gente, tá? Não é, como eu falei no início do vídeo, o vídeo jamais tem uma intenção de denegrir a imagem do jogo, falar que ele é ruim, porque ele não é. É um jogo excelente, excelente, excelente em vários aspectos. Mas infelizmente a maneira com que é feito, como eu disse, a intenção ali de fazer o final onde ele perdoa a Abby, ela é meio desconexa com o que a gente tem na execução do roteiro. Mas a intenção, ela, se você olhar com um todo, né, a intenção do jogo, qual foi a intenção fazendo aquilo ali, é realmente bom. Não tem nada a reclamar da intenção do roteiro, só da execução dele, né. Mas infelizmente isso acontece com várias obras e várias obras que são boas, não é diferente com o Telo. Eu vou pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal. Dá bastante trabalho fazer esse tipo de vídeo, mas eu tô amando ter esse tipo de retorno de vocês. O último vídeo pegou bastante visualização, que me surpreendeu bastante. Se você tiver gente que conheça, que gosta desse tipo de assunto, gosta de The Last of Us, gosta de videogame principalmente, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria agradecer também todo mundo que assistiu o vídeo anterior, tá? O vídeo que eu também fiz de The Last of Us.
Deixando claro, eu vou tentar manter uma constância de um vídeo por semana. Então, não sei se eu vou conseguir cumprir isso nos mesmos dias, mas toda semana eu pretendo postar um vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre outro assunto. O canal aqui não é pra ser focado somente em The Last of Us, tá? Ele é pra ser focado em qualquer tipo de jogo. Eu jogo de tudo, não só The Last of Us. Então eu vou trazer mais conteúdo sobre outros jogos, sobre Souls-like, que eu amo bastante Souls-like e outras coisas. Se vocês tiverem alguma sugestão também de vídeo, eu vou ficar muito feliz em saber qual é a sugestão de vocês pra vídeo aqui também. E saber se encaixaria na cara do canal e tudo mais. Muito obrigado a todos vocês. Valeu então, falou e até.